Eu acho que foi. Então, boa noite a todos. Vamos fazer a nossa oração para começarmos a nossa aula. Fiquei feliz, aí temos nossos 20 alunos ao vivo. Fiquei feliz. E pessoal, obrigado pelo retorno de vocês, tá bom? Muitos falaram que não conseguem assistir online, mas conseguem assistir depois. A minha preocupação, né, era essa, assim, as pessoas não estarem conseguindo participar nem depois. Não, mesmo que não fosse online, mas eu achei que as pessoas não estavam se adaptando ao modo da aula. Então vocês já me responderam, disseram que está ok, né, com a dificuldade, mas está ok. Então vamos continuar nossas aulas, tá bom? Sem crise, vamos continuar juntos estudando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora do Amor Divino, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, eu enviei lá no nosso grupo hoje mais cedo o nosso material. Hoje eu não mandei mais um artigo escrito assim por extenso, né, como das outras vezes eu mandei, porque eu estava percebendo que eu demorava demais para produzir o material, acabava não entregando às vezes o material inteiro, porque eu, quando escrevo, eu gosto de fazer pesquisas demais, querer ficar fazendo citações, quero, né, assim, desenvolver todo o pensamento, e às vezes eu percebo que eu gasto um tempo imenso tentando escrever o arquivo, né? E acaba que para desenvolver aquilo na aula, às vezes eu não consigo. Então eu adotei esse método do slide de novo, né? Colocando mais pontos aqui e vou ver se eu consigo assim me desenvolver mais na aula, a gente andar um pouquinho com os passos mais rápidos, tá bom? Então, como na última aula nós tratamos um pouquinho lá da teologia, da escatologia no Novo Testamento, né? Na escatologia, de modo especial, nos evangelhos sinóticos. Eu acabei até prometendo a gente ler alguns dos discursos escatológicos de Jesus, e eu acabei pensando em fazer apenas a leitura de um só, né? Para nos dar aqui a concluir, né, os sinóticos, e a gente poder entrar hoje, como é a proposta da aula, na escatologia da obra joanina e na obra paulina, tá bom? Então, vamos pegar lá o Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus. Capítulo 25, versículo 31. Capítulo 25 e capítulo... Vamos fazer assim, né? Vamos começar do versículo 1. Capítulo 25, versículo 1. Porque aqui vai ter 3 parábolas diferentes que falam do mesmo tema, né? Que são parábolas sobre o juízo. Parábolas sobre a parousia, sobre a chegada de Nosso Senhor. Então vamos lá, objetivamente, eu vou ler capítulo 25, versículo 1. Vocês me acompanham. Deixa eu só aqui ativar o chat para ficar vendo vocês toda hora. Pronto. Então vamos lá. O reino dos céus, disse o Senhor, pode ser comparado a 10 virgens que numa festa de casamento, levando suas lâmpadas, saíram para acolher o noivo. Perguntaram aqui qual Bíblia eu uso, né? Eu gosto muito da Bíblia Jerusalém, só que ano passado lançou uma Bíblia com uma tradução muito boa, uma tradução que demorou 10 anos para ser feita aqui no Brasil, e foi capitaneada, né, pela uma equipe da editora CNBB, da Edições CNBB, mas foi capitaneado por vários teólogos, tradutores. Ela é muito boa, é essa Bíblia aqui, ó. A Bíblia Sagrada, a tradução da CNBB, essa é a tradução agora oficial da Igreja do Brasil, tá bom? É uma tradução muito boa, muito interessante, porque ela mistura aqueles elementos da Bíblia de Jerusalém com a fidelidade ao texto original, mas também ela nos ajuda aqui, dando
precisão de sentido em algumas palavras que às vezes fica difícil para nós compreendermos na mentalidade judaica se forem traduzidas imediatamente assim ao pé da letra. Né? Mas deixando essa questão de lado, vamos ler a parábola das 10 virgens. O reino dos céus pode ser comparado a 10 virgens que numa festa de casamento, levando as suas lâmpadas, saíram para acolher o noivo. 5 delas eram insensatas e as outras 5 eram prudentes. As insensatas levaram suas lamparinas, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, além de suas lamparinas, levaram óleos nas vasilhas. Como o noivo demorasse, todas começaram a cochilar e adormeceram. No meio da noite, ouviu-se um alvoroço. O noivo está chegando, ide acolhê-lo. Então todas se levantaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos um pouco do vosso óleo, porque nossas lamparinas estão se apagando. As prudentes responderam: de modo algum, pois o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e os que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, pois não sabeis o dia e nem a hora. Veja, no final, Jesus ele já dá o sentido, né? Não sabeis o dia e nem a hora da minha vinda, da vinda do Filho do Homem. Vejamos, nós estamos nos últimos capítulos do Evangelho de São Mateus e desde o capítulo 24, Jesus começa a fazer uma série de sermões escatológicos, falando sobre a volta, a vinda do Filho do Homem. Jesus começa a anunciar que aquela primeira vinda, como os judeus aguardavam, não era a única vinda do Messias. Eis aqui a grande novidade, né, que o Novo Testamento vai trazer, e de modo especial os sinóticos insistem nessa ideia. De modo ainda mais específico, São Mateus insiste nisso, né? E nos dá vários discursos escatológicos onde Jesus promete, anuncia uma radical novidade. O Messias não veio apenas uma vez para realizar tudo o que se esperava dele. Ele vem não primeiramente para julgar, mas para salvar. Mas ele voltará para aí sim instaurar a plenitude do reinado de Deus e o juízo de Deus. E este tempo que separa a primeira vinda da segunda vinda, a primeira vinda, a encarnação, com a paixão, morte e ressurreição, e a segunda vinda, né, na plenitude dos tempos, essa vinda, esse meio termo entre as duas vindas, é o tempo da igreja, o tempo da graça. Né? Tempo esse inaugurado agora na solenidade da semana passada, a ascensão do Senhor. Né? Com a ascensão do Senhor, inaugurou-se o tempo da igreja. Agora, a igreja será manifestada no próximo domingo, na festa de Pentecostes. É a festa da manifestação da igreja, da epifania da igreja. Né? O templo foi inaugurado domingo na ascensão e agora, pelo derramamento do Espírito, a igreja é manifestada ao mundo. E agora começa o tempo da graça. Né? Então, olha só, o capítulo 25, essa parábola que nós lemos da Virgem, se trata exatamente do tempo da igreja. E Jesus usa várias imagens. Ele usa a imagem de virgens prudentes e imprudentes. Vejam, por mais que exista uma diferença entre as virgens prudentes e imprudentes, existe aqui uma clareza. Todas aguardavam o noivo. Então Jesus está falando aqui, primeiramente, sobre cristãos, sobre os seus discípulos. Ainda ele não está incluindo os que não aderiram à fé. Ele está aqui até se referindo só aos seus discípulos, aqueles que já aderiram à fé. E ele fala que alguns desses que aderiram à fé são prudentes e outros são imprudentes. Por quê? Porque sabendo que esperam um noivo chegar num casamento e não sabendo a hora que ele chegará para as festas das núpcias, eles, o que acontece? Né? Essas virgens, esses discípulos, aguardam
Uns preparados para guardar muito, outros preparados, mal preparados e não tendo o suficiente para guardar muito tempo, né? Esse tempo de espera, de aguardar o noivo chegar, é o tempo da fé, é o tempo da nossa caminhada, nossa peregrinação nesta terra, né? E o que significa este óleo das vasilhas, o óleo reserva, as vasilhas cheias de óleo para acender a lâmpada, né? São as boas obras, as obras da fé, as obras da esperança, as obras da caridade, as virtudes, o seguimento de Cristo, a vida no Espírito. Aqueles que buscam viver a vida no Espírito, viver a vida das boas obras, viver na obediência a Deus, vão enchendo a sua vasilha com óleo, de tal modo que o esposo pode demorar, mas nunca serão pegos desprevenidos, porque só estão se enchendo do óleo que vai manter a lâmpada da fé ardente, acesa, a lâmpada da caridade, do amor ardente pelo esposo que está chegando, né? E aí no meio da noite gritou-se: o noivo está chegando. E o que aconteceu? Um alvoroço. Porque, atenção, a parábola nos fala, todos dormiram, né? E aqui existe aqui um elemento que depois vai ser falado em outras parábolas, né? Vós não sabeis o dia nem a hora, ele virá como um ladrão no meio da noite. Então vejam, até as virgens prudentes dormiram, todos dormiram, ou seja, todos nós, nas nossas misérias, nas nossas falhas, vamos, vez ou outra, ficar confundidos, que hora o esposo vai chegar, hora vamos nos distrair da chegada do noivo, mas quando soar o grito que precede o noivo, e olha que coisa interessante aqui, né? Existirá um grito antes, que vai preparar um grito que vai preparar a iminência da chegada do esposo, né? Então o que é esse grito? São os sinais que precederão a volta do Senhor. Os sinais que em vários outros discursos ele próprio vai narrar, né? Então o grito prepara, acorda aquelas esposas, aquelas virgens, desculpa, e elas então começam a preparar a lâmpada. Umas veem que suas lâmpadas apagaram, outras veem que as lâmpadas estão acesas porque estavam cheias de óleo. E então elas pedem: dá-nos um pouco do óleo de vocês. Pode ser que o tempo que separa do grito até a chegada do noivo, o óleo não seja suficiente para nós. Está usando na parábola essa imagem da não divisão do óleo, mostrando que nenhum vai poder prestar conta da vida do outro diante de Deus, né? Quando o esposo chegar, quando Deus chegar no seu juízo, ninguém poderá prestar contas da vida do outro. Cada um prestará contas da sua própria vida, né? E assim, por isso é necessário cada um de nós nos prepararmos para a chegada do noivo, não nos fiarmos nos outros. Eu já contei essa historinha para vocês, mais uma vez, quando eu fui ordenado padre, o meu pai brincou uma vez lá em casa, dizendo assim: e agora eu estou tranquilo, agora eu tenho um filho padre, agora eu dei um filho para Deus, Deus vai me dar a salvação, eu já estou salvo, eu já estou bem com Deus, né? Falei: pai, não se engane, não é bem assim, né? Então, vejam só, a gente não pode nunca se fiar na fé do outro, nunca se fiar na virtude do outro, nunca se fiar nas obras alheias, não, né? Cada um prestará contas da sua própria vida, do seu próprio óleo, da sua própria lâmpada diante de Deus. E quando então ele chega, as outras foram tentar arrumar óleo em algum lugar, né? Nos dias do desespero, nos dias finais, às vezes na hora da morte, alguns querem arranjar óleo, né? Eu já escutei muita gente falando assim: no final da vida eu me converto, no final da vida eu me arrependo, no final da vida eu vou ter fé, eu vou praticar a religião, agora quando eu sou mais jovem eu vou aproveitar. Pois é, mas a questão nós não sabemos nem o dia nem a hora. E na hora do desespero, na hora do vamos ver, na hora que a gente for tentar arranjar óleo para acender a nossa lâmpada, pode ser que não dê tempo mais, né? Pode ser que nós não consigamos. Então é necessário vigiar, é necessário aguardar com ansiedade a chegada do noivo. E essa espera tem que ser operosa, essa espera tem que ser operante. Nós precisamos trabalhar, nos esmerar na salvação,
né? E então o noivo chega, entra e as que estão preparadas entram com ele. E a porta está fechada. E aqui, depois do julgamento de Deus, né, as coisas serão eternas, não mudarão. E depois, ainda nos fala da parábola: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, abre-nos a porta. E o noivo ainda respondeu: Em verdade vos digo, eu não vos conheço. Então, veja que palavra dura, não é? Eu não vos conheço. Muitos de nós achamos que temos fé e somos, não é, maravilhosos, e se nós não cuidarmos da nossa fé, essa pode ser a triste história da nossa vida. Né? Ouvirmos do Senhor: Eu não vos conheço. Vamos para a segunda parábola, a parábola dos talentos. O reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O servo que recebera 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 lucrou outros 2. No entanto, aquele que recebera um só foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou e foi ajustar contas com os servos. Aquele que recebera 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O senhor lhe disse: Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O Senhor lhe disse: Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu senhor. Por fim, chegou aquele que recebera um só talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes aonde não plantaste e ajuntas aonde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não plantei e que ajunto onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o Senhor ordenou: tirai dele o talento e dai àquele que tem 10. Com efeito, a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E quanto a este servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja, enquanto primeiro sermão se tratava da vinda, da parousia, da chegada do Senhor, esses aqui já nos retrata o juízo, o julgamento. Né? Então Jesus aqui nos dá uma ideia, né, do julgamento. O que é o julgamento do Senhor? O julgamento será feito a partir do que Deus mesmo nos deu. Olha que coisa, isso é muito interessante, isso é muito bonito de perceber, meus irmãos. Né? Deus não nos pede algo que não nos deu. Deus nos pede algo a partir do que já nos deu. Então, olha só, as obras que nós precisamos praticar não dependem exclusivamente de nós. Deus deu. Nós podemos, nós temos a capacidade, nós temos a graça. Esse talento aqui podemos ver graças aos dons, às habilidades, né? Porque talento, a palavra talento, aqui na Escritura, meus irmãos, não é talento, eu tenho talento de cantar, não. Talento aqui é uma moeda, tá? É um tipo de dinheiro que tinha no mundo antigo, tá certo? Então, Deus deu uma quantidade para cada um, diferente. Isso mostra que cada um é diferente, que cada um Deus dá graças diferentes, irrepetíveis. O que importa, e aqui se mostrou claro que tinha 5, que tinha 2, não é a quantidade que se tem, não é a quantidade que Deus dá, não é isso que importa. Veja, a recompensa para o que conseguiu mais 5 talentos e a recompensa para o que conseguiu mais 2 talentos foi a mesma. A alegria do Senhor. Agora,
né? O que mostra exatamente aqui o critério do juízo são aqueles que não correspondem ao Senhor, que não correspondem com generosidade à vida que receberam, os dons que receberam, são aqueles que se sabotam, são aqueles que se recusam a trabalhar para o Senhor, são aqueles que se recusam a se colocar ao serviço do Senhor. Veja aqui nessa parábola tem um fundo aqui, né, de que o Senhor ele tem servos, né? E de que existe uma obrigação criatural nossa para com Deus, né? Que a vida que recebemos precisamos devolver a Deus como fecundidade e não estéril. Jesus conta no capítulo 24 uma parábola sobre a figueira estéril, né? Que ele então, depois de ver que ela é estéril, ela é amaldiçoada. Então veja, a nossa vida precisa dar frutos. O que não dá fruto, o que é estéril, né? A vida que é estéril, o coração humano que é estéril, a alma humana que é estéril, ela terá esse triste fim da amargura. Olha o que o Senhor diz: até aquilo que ela acha que tem lhe será tirado. Ou seja, até a vida que ela recebeu lhe será tirado. E será lançado às trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então aqui, Jesus está defendendo com clareza que existem destinos eternos diferentes, né? São destinos distintos. Existe um destino bom e um destino mau, né? Existe aqueles que vão experimentar alegria e aqueles que experimentam ranger de dentes, né? Existirão aqueles que receberão recompensa, existirão aqueles que serão castigados, né? Então aqui é uma parábola sobre o juízo. E a terceira parábola do capítulo 25, a última parábola de juízo, também é escatológico, também é sobre o juízo. Mas ela é interessante porque ela nos torna mais concreto. Agora é uma parábola que ela como que traduz em obras concretas como o Senhor Jesus espera que nós hajamos, que nós possamos agir praticando o reino que ele nos ensinou. Então, quais são as obras meritórias para alcançar o reino dos céus? Nessa última parábola, que é muito conhecida, que talvez seja a mais conhecida, a parábola do juízo, Jesus aqui ele traduz exatamente as obras que Deus espera de nós para nos dar a vida eterna. Então escutemos. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará no seu trono glorioso. Vejam, aqui Jesus fala sem mascarar em parábolas a verdade. Ele diz: o dia em que o Filho do Homem vier, ele se assentará no seu trono de glória. Lembra que imagem isso nos recorda? Quem estava na aula sobre o livro de Daniel, capítulo 7, nós lemos exatamente disso. Um filho de homem se sentou num trono de fogo e começou a julgar todas as nações, né? Então vamos continuar. Todas as nações da terra serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Atenção, o juiz que nos julgará é o pastor. Essa imagem que é muito conhecida no Evangelho. Jesus, que várias vezes disse: eu sou o bom pastor, ele agora diz: eu sou o juiz, né? Na primeira vez veio como pastor para nos conduzir, nos mostrar o caminho, nos dar o exemplo, nos dar a vida, se apresentar a si mesmo como porta das ovelhas pela qual nós devemos passar, caminho, verdade, vida. E na segunda vez virá como aquele que julga. Sendo o pastor que nos mostrou o caminho, pode nos julgar, ver se entramos no caminho ou não. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: vinde, olha, vejam só. Então o Filho do Homem, ele é o juiz, pastor e rei. Mais um título aqui, né? Ele é um rei. Ele tem realeza. Lembrando de novo o livro de Daniel no capítulo 7. Né? Ele é o Senhor, o rei, coberto de realeza pelo Pai, por Deus, o ancião de muitos dias, né? Aquele que vem para julgar, coberto de realeza,
e fazer instaurar-se o seu reino. Então o rei dirá aos que estiveram à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, recebei a herança do reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Opa, olha que coisa interessante. O reino de Deus foi preparado por Deus para nós desde a fundação do mundo. O reino de Deus não foi uma coisa que foi inventada no Novo Testamento. Nós estudamos isso quando vemos o Antigo Testamento. O reino de Deus foi criado para nós antes mesmo que nós existíssemos. Desde antes da fundação do mundo, Deus preparou para nós o reino. Ele nos criou para esse reino. Então vamos lá. Pois eu estava com fome. E agora ele começa a descrever quais são as atitudes daqueles que vão ser benditos e que vão receber o reino preparado desde a fundação do mundo como herança. Pois eu estava com fome. Eu quem? O juiz, pastor e rei. Quando eu, o juiz, pastor e rei, estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber, eu era forasteiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim, na prisão e viestes até mim. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como forasteiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos a ti? Então o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um destes mínimos, que são os meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Então atenção, isso aqui é muito importante, né? Jesus mostra que o mistério da caridade, ou seja, o mistério da prática do bem, é um mistério. Isto é, quando nós fazemos o bem para quem for, mesmo que aquela pessoa não figure em nada como Cristo. Veja, os justos disseram: Senhor, quando foi que te vimos assim? Os justos, quando faziam o bem, olha só, aqui segundo a parábola, os justos, quando fizeram o bem, não reconheceram que era o Senhor. Fizeram não porque reconheceram que era o Senhor, mas fizeram por amor ao Senhor. E foi a mim que o fizestes, disse o Senhor. Olha só que coisa interessante isso, né? Às vezes nós só queremos fazer o bem quando uma pessoa é boa. Quantas vezes eu e você não demos comida para um mendigo da rua porque ele estava bêbado? Não, tá bêbado, quer cachaça, não quer comida. E a gente não deu comida, né? Quantas vezes a gente não fez um bem porque a gente julgou aquela pessoa e a gente nunca conseguiu ver Deus naquela pessoa. Mas vejam, os justos aqui que são julgados pelo rei e pastor, quando eles recebem esse elogio e recebem o reino por herança, eles descobrem: mas nós não fizemos nada por ti, Senhor, nós não fizemos nada a ti diretamente quando fizemos o bem a essa gente. E Jesus fala: quando fizeres isso a um menor desses entre vocês, é a mim que vocês estão fazendo. Então veja aqui, Jesus, ele se mostra, né, unido a todo ato de caridade que fazemos. Vejam, aqui a gente não pode compreender errado, né? Não é porque Jesus está nos pobres, simplesmente, nessa teologia de libertação, né, que fala que o pobre é um lugar teológico. Não é exatamente isso que você está dizendo aqui, né? Vejam, Jesus não está se identificando com os pobres, com os presos, para dizer, não é, que nossa, eu sou um deles. Não é exatamente isso aqui que é o sentido do texto. O sentido do texto é mais profundo. Cada vez que se ama alguém neste mundo, cada vez que eu pratico o bem neste mundo, este bem não redunda só no bem para aquela pessoa, mas este bem que eu realizo, este amor com que eu amo, ele redunda sempre no amor a Deus. Porque, lembra o que São João vai dizer nas cartas dele? Porque quem ama, conhece a Deus. Tem um hino muito antigo da igreja que diz: Ubi caritas et amor
Deus ubi est. Onde há amor e há caridade, Deus aí está. Então veja, onde há amor, onde há bem, isso é feito para Deus, porque Deus está onde há bem. Então é interessante isso aqui. Não é porque é pobre, não é porque é preso, não é exatamente, não é por causa do outro, é por causa do bem, do amor. Jesus sofre, né? Esse sofrendo, essas criaturas de Deus, esses filhos de Deus sofredores, né? De algum modo, o amor de Deus se compadece por eles, e quando nós nos compadecemos por eles, nós entramos em comunhão de amor com Deus. E então ele continua. Depois o rei disse aos que estavam à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, com sede e não me destes de beber. Eu era forasteiro e não me recebestes. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não me visitastes. E esses responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequenos, foi a mim que o deixastes de fazer. E esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Olha só que coisa interessante. Isso aqui tem uma frase de São João da Cruz que nos ilumina esse texto. São João da Cruz diz assim: na tarde da vida, nós seremos julgados pelo amor. O que isso significa, meus irmãos? O que foi causa de salvação para os justos? E o que foi causa de perdição para esses injustos? Não foi o fato de verem em Jesus, verem no pobre, no oprimido, no preso, no nu, verem a Deus, verem Jesus. Não, porque nenhum dos dois viram. Nem os justos viram Jesus no pobre, nem os maus viram Jesus no pobre. Não. O que é que redundou em salvação para um, em condenação para o outro? O amor. Um amou, o outro não amou. Um se compadeceu e o outro não se compadeceu. São João, olha só, isso aqui nós estamos no sinótico, mas olha como o evangelho é um só. São João vai dizer na sua carta: quem não ama, não conhece a Deus. Quem diz amar a Deus que não vê e não ama o irmão que vê, é mentiroso e Deus não está nele. Vejam só, meus irmãos, o que salva é o amor. O critério do juízo é o amor com que Deus ama. Por isso o Senhor Jesus vai dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por isso o resumo de toda a lei, de todos os profetas é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Por que Jesus diz que o amor a Deus e ao próximo é o resumo de toda a lei? Porque nós seremos julgados pelo amor. O critério do juízo será o amor. Olha, isso aqui é uma novidade radical. Isso aqui é uma novidade evangélica. Né? É uma boa notícia. Se amarmos, seremos salvos. Se não amarmos, não seremos salvos. O amor, vai dizer São Paulo nas suas cartas, o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o meio pelo qual somos perfeitos, somos salvos. São Paulo vai dizer também na carta aos Efésios: Deus, nosso Pai, nos predestinou em Jesus Cristo a sermos santos e imaculados pelo amor. Ou seja, tudo para a nossa salvação se dará através do amor. E não é à toa, né, que depois de subir aos céus, Deus nos promete o derramamento do seu Espírito de amor. Porque só o amor nos une ao Pai, só o amor nos une ao Filho, só o amor, que é o Espírito Santo, nos une aos nossos irmãos. Nos faz
ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus para com todos. Por isso, quem não ama não tem o Espírito de Deus e por isso não conhece a Deus. Então, Jorge fez uma pergunta. Boa noite, padre. Então, o pecado seria aquilo que fere a dignidade da vida, ou seja, de que forma isso ocorra, sendo o contrário, o amor aquilo que promove a vida do bem. Não, você está olhando pelo contrário. Você está olhando pela outra perspectiva. Olha, você está dizendo que o pecado é aquilo que fere a vida, né? E o amor é aquilo que promove a vida. Não, olha só, a questão aqui não é a vida, não é o bem-estar daquele pobre, não é o nu. A questão aqui é o amor. O que é o amor? É a união com Deus que me faz ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. São Paulo vai dizer isso. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Né? O que é ser julgado pelo amor? É ser cristão. Eu vivi como Cristo viveu. Eu procurei amar como Cristo amou. É o mandamento. Vejam, amarás o Senhor teu Deus. E o que significa amar o Senhor teu Deus? Acolhê-lo pela fé, acreditar nas verdades, nos ensinamentos do Senhor e viver como ele viveu, como ele nos ensinou a viver. Amar o próximo como a si mesmo. Então veja, não é uma questão simples, isso é a consequência, né? Então quem ama vai promover a vida. Não é que quem promove a vida ama. É que quem ama promove a vida. Quem ama, quem é cristão e quem começa a ter os mesmos sentimentos de Cristo, quem se une a Deus, então vai tomando a forma de Deus. Vai sendo formado por Deus e então vai aprender a ser caridoso, compassivo, generoso. Se formos ler lá as cartas de São Paulo, por exemplo, aos Gálatas, lá no capítulo 5, final do capítulo 5, capítulo 6, quando ele vai falar dos frutos do Espírito, amabilidade, generosidade, longanimidade, né? E os frutos da carne? Orgias, bebedeiras, intrigas, divisões, mentiras, acusações. Veja, o fruto da carne, fruto do pecado, né? O pecado é a ausência do amor. Quais são os frutos do Espírito? Quando Deus está em nós? O amor, a amabilidade, a generosidade, ser compassivo. Né? Não sei se deu para entender, Jorge, mas a questão aqui é essa, né? O critério do juízo, que é revelado aqui no Evangelho de São Mateus, é o amor. Né? Seremos julgados no amor. E aqui tem vários sentidos, né? Quando São João da Cruz fala isso. Seremos julgados pelo amor, ou seja, porque Deus é amor, Ele é quem julga. Qual é o critério do Deus amor que julga? O amor. Qual é a recompensa do Deus que julga se nós amamos? Nos amar. O que é a vida eterna, então? É Deus nos amando e amando-se em nós. Nós vamos estudar mais para frente. Né? Então, precisamos finalizar aqui os sinóticos. Eu espero que tenhamos finalizado bem os evangelhos sinóticos aqui com as 3 parábolas escatológicas no Evangelho de São Mateus, né? Tem tantas outras e eu não sei se o texto... Eu não mandei, eu acho que o texto da aula passada. Né? Depois eu vou mandar para vocês. Acho que só mandei o texto da aula de hoje, né? E aí tem as citações, né? Tá bom? Mas vamos lá para a aula de hoje. A escatologia na obra joanina. Coragem, vamos lá, gente. Escatologia na obra joanina. A obra joanina, ela ou seja, o Evangelho de São João e o Apocalipse, mas de modo especial o Evangelho de São João, ele é marcado, né, muito fortemente por aquilo que nós já dissemos várias vezes, aquela expressãozinha do já e ainda não. O Evangelho de São João ele se apresenta como uma tensão escatológica. Ele é o último evangelho a ser escrito, né? E é um evangelho que o tempo todo trabalha com 2 dimensões da salvação. Né? Porque vejam, o que é a escatologia? A salvação consumada. Então o Evangelho de São João, ele começa falando de salvação. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. E aí no versículo 14 do capítulo 1, e o Verbo se fez carne
e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. Glória que ele recebe do Pai, porque é o Filho unigênito. E aos que creem nele, nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Dele recebemos graça sobre graça. Né? Ele é a luz do mundo. E a luz do mundo é a vida dos homens. Vejam, o prólogo de São João, o primeiro capítulo de São João, é um tratado, né, de salvação. É um tratado escatológico. Ele, que é Deus, junto do Pai, o Verbo, se encarnou para fazer o homem participante da vida de Deus, para fazer o homem filho de Deus, para fazer com que o homem experimentasse a salvação e chegasse ao seu fim último, a vida com Deus, a vida em Deus. Né? Isso se dá através do seu Filho, Jesus Cristo. Né? A Deus ninguém jamais viu. Né? Capítulo 1, versículo 18 de São João. A Deus ninguém jamais viu. Somente o seu Filho único, que está no seio do Pai, é o que nos deu a conhecer. Nos deu a conhecer Deus. Então vejam, o Evangelho de São João o tempo todo vai trabalhar com o tema da salvação. E nesse Evangelho, né, é apresentado o tempo todo uma tensão escatológica. Vocês vão perceber, né, que duas palavrinhas aqui nós vamos aprender para lidar com o tema da escatologia em São João. O presentismo escatológico em São João e o futurismo escatológico de São João. Né? Em São João, nós vemos uma coisa muito mais forte que nos evangelhos sinóticos. São João afirma diversas vezes, né? Diversas vezes, que a salvação já aconteceu. Ué, padre, então nós já estamos salvos? Sim, já. E ainda não. Né? Então, toda a obra da redenção já se cumpriu. Já. Em Cristo, toda a obra da redenção já está cumprida, mas ainda não consumada em plenitude. Então veja, São João vai trabalhar muito com essa questão dessa tensão, né? Atenção a essa palavra, a tensão que existe entre o presente da salvação e o futuro da salvação. Se a gente perguntasse para São João, o homem que crê agora, o homem que tem fé, ele já está salvo? São João fala, já e ainda não. Já porque se crê, possui já, pela fé, a vida eterna. Mas ainda não na sua plenitude. Porque o Filho de Deus virá e habitará plenamente em nós. Né? Então vamos ver como é que São João vai trabalhar um pouquinho isso no seu evangelho. Nós vamos pegar a Sagrada Escritura, né? Já estamos com ela aberta, e vamos passá-la para o último evangelho. O evangelho de São João, tá bom? Dos 4 evangelhos é o último. Então, o presentismo escatológico de São João, como é que isso está descrito no seu evangelho? Vamos, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 9, né? Quando São João está lá fazendo aquela composição maravilhosa de no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, né? E vamos voltar aqui, vamos ler aqui do princípio, né? Então, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela, nada foi feito de tudo que foi feito. Então, olha o que São João está fazendo. Essa palavra, e ele vai dizer quem é essa palavra, né? A palavra no princípio estava junto de Deus, ela é Deus, tudo foi feito por meio, através dela, e sem ela, nada do que foi feito existiria. Tudo existe por meio dele. Isso nos faz aqui ouvir e recuar, né? São Paulo dizendo, né? Ele é o princípio de toda a criação. Por ele é que tudo foi criado. São Paulo descreve isso, né? Por ele é que tudo foi criado. É por ele que subsiste todo o universo. Ele é o princípio, a cabeça, o sustentáculo, né, da criação. Então vejam só, São João aqui está dizendo, e de tudo que foi sem ela, né, nada do que foi feito teria sido feito. Então, versículo 4. Nela, na palavra, havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a dominaram. Aqui já está uma palavra interessante, tá bom? Essa palavra vida, no Evangelho de São João,
Não é uma palavra comum. Não é a palavra comum grega para a vida. A palavra comum que os gregos usam para a vida é a palavra bios. Daí vem a palavra biológico, né? Então é um ser biológico. Então aquilo é um ser vivente, tá certo? Ah, é uma matéria biológica. Aquilo tem um princípio biológico. Então, bios é vida. Daí que dá esses nomes biológico, biologia, estudo da vida, tá certo? Agora, essa palavra, quando está escrita aqui no Evangelho de São João, que o verbo era a vida, São João não usa a palavra bios. Ele usa uma palavra outra, diferente do grego. Uma palavra que está escrita como zoe. Zoe. Essa palavra é uma palavra muito especial para São João. Ele contrapõe a vida bios, a vida biológica, à vida zoe, a vida espiritual, a vida que provém de Deus, a vida que provém da palavra de Deus, que tudo cria, que tudo restaura. Então veja, São João, ele já está aqui dizendo de um presentismo escatológico, ou seja, que a salvação já acontece, porque a vida que habita na palavra e que é a palavra, ela veio ao homem. Ela desceu até o homem. E o homem pôde contemplar a vida, a luz que emanava dessa vida. E aí, olha, versículo 9. A palavra era a luz verdadeira, que vindo ao mundo a todos ilumina. Estava no mundo e não foi feito por meio dela. Estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não a receberam. A quantos, porém, a receberam, e aqui a palavra importante, a quantos, porém, receberam a palavra, o verbo, a palavra, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Os que creem no seu nome, que foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha só, receberam uma vida que não é bios, que não é da carne, que não foi gerada por homem, mas vem de Deus. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então essa palavra é o Filho de Deus, é Jesus, que é Deus, e que é a vida, a luz dos homens, e que habitando em meus homens, deu o poder dos homens se tornarem filhos de Deus, isto é, receberem a luz e a verdade. A luz e a vida, perdoem. A luz e a vida, isto é, fazerem parte daquele que é a luz e a vida, próprio Deus. Né? Então, olha só, a presença de Jesus no mundo, a presença da palavra no mundo encarnada, ela é o princípio que dá vida, a vida de Deus para todos aqueles que a acolherem. Então, o que é a salvação já aqui para João? Já vai ficando claro. A salvação para João é entrar em comunhão com Jesus. É acolher pela fé Jesus no mundo. Quem pela fé entra em comunhão com Jesus no mundo, este já possui a vida. Já possui a Zoé. Já possui a comunhão com Deus, já possui a salvação. Então, quando que é a salvação para o João? Já. Já pela fé. Isso está também no Evangelho de São João, no capítulo 5. Vê lá, capítulo 5, versículo 24. Capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, já possui a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. Gente, olha só, o verbo está no presente. Aquele que crê, ou seja, aquele que agora crê, possui a vida eterna.
Veja, não é possuirá a vida eterna. A vida eterna, a salvação, ou seja, o mistério do fim já começa a acontecer já. O nosso fim último, que é a nossa comunhão com Deus, a nossa amizade com Deus, começa quando? Já, pela fé. Então, São João trabalha toda essa dimensão do presentismo, né, ou seja, que a salvação, a vida que Deus quer nos prometer, lembra aquela vida lá que Deus, lá no jardim, o Evangelho de São João tem muita influência do Antigo Testamento, principalmente do Gênesis, de Isaías, essa tradição forte do Antigo Testamento. Então, aquela vida que Adão, que Eva desejavam comer, né? Aquela vida que Adão e Eva, eu li que Maria José, Maria José estava em outra aula, Maria. Zé. Então, aquela vida que Adão, que Eva desejavam ter, tomando o fruto da árvore da vida e da ciência do bem e do mal, eles só recebem por meio de Jesus, na fé. Aquela vida desejada pode começar já na terra, através da fé. Porque a fé nos coloca na vida de Deus. E Deus coloca a vida dele em nós. Então, olha só, versículo 26 é a mesma coisa. De fato, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo que deu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Então, olha só. É agora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, olha só, acolher a vida, o Filho de Deus, que recebeu a vida do Pai. Então, quem acolhe o Filho de Deus que recebeu a vida do Pai, receberá a vida do Pai que o Filho recebeu. Então, receberá a vida em si mesmo. Ter fé é receber a vida do Pai no Filho. É receber Deus em nós. É começar a vida em nós. Então, olha só, por fim, nessa parte do presentismo escatológico, né, de São João, eu queria chamar a atenção para uma coisa no Evangelho de São João que muitos não se atentam. Quem já foi meu aluno, eu já devo ter comentado isso alguma vez, mas vamos lá. O Evangelho de São João fala muito da hora. Não hora no sentido, que horas são. Também esse tipo de horas tem muito no Evangelho de São João, né? São João, ele gosta de marcar as horas, né? Quando Jesus senta no poço e encontra com a samaritana, é meio-dia, né? O sol a pino, meio-dia. São João lembra que horas ele encontrou Jesus e Jesus chamou ele para ir na casa dele. Vinde e vede. Era por volta de 4 horas da tarde. Né? Então veja, São João ele gosta de falar da hora cronológica, no sentido de que horas do dia era, ele fala muito disso, mas São João fala muito esse termo, a hora. E esse termo aqui, a hora, que São João usa no seu evangelho, é um termo que se refere à hora de se consumar a promessa de Deus. Ou seja, a hora que o reinado de Deus vai se instaurar. A hora que a escatologia vai acontecer. A hora que a salvação vai se realizar. Vamos acompanhar aqui no texto de São João? Nós vamos fazer um percurso rapidinho aqui. Então, fica esperto aí para me acompanhar, hein? Então, vamos lá. 1 João 2,14. João 2,14. Né? Nós estamos aqui nas bodas de Caná. Desculpa, não é João 2,14, não. João 2,4. Né? Estamos nas bodas de Caná. E depois, aquela situação que faltou vinho no casamento, e Maria então vai pedir o filho para que, né, resolva aquele problema. Qual é a resposta de Jesus para Maria? Mulher, o que há entre mim e ti? A minha hora ainda não chegou. É a primeira vez que aparece essa expressão. A minha hora ainda não chegou. Né? Que hora é essa que Jesus está falando que não chegou? É a hora da glorificação do Filho e do Pai. A hora da salvação. A hora do reinado de Deus. A hora onde Deus vai cumprir todas as suas promessas.
Então vejam só, começa aqui já no capítulo 2 a dinâmica da hora. Jesus que se refere várias vezes que a hora ainda não chegou, mas está para chegar a hora. E aí, porque veja, ele dizendo que não chegou a hora ainda, ele está indicando que a hora está para acontecer. Então parece que ele está postergando para depois, mas nós vamos ver esse presentismo acontecendo. Agora aí, vira a página, vamos para o capítulo 4 do Evangelho de São João. Capítulo 4, versículo 21. 4, 21. Jesus vai dizer para a samaritana sentada no poço. Olha o que o Senhor vai dizer. Mulher, crê em mim. Vem a hora em que nem nesta montanha e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós o adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois estes são os adoradores que o Pai procura. Olha o que Jesus está falando. Então, olha, vai chegar a hora em que não se adorará nem na montanha de Jerusalém, no Monte Sião, né, onde é o templo de Jerusalém, nem se adorará mais no Monte Garizim, que era onde o santuário de Betel era construído na Samaria. Então, nem lá nem cá se adorarão. Vai chegar a hora. Então, olha aqui, Jesus está falando de uma hora que vai acontecer. Ele está falando de uma coisa futura, né? Vai chegar a hora em que o único culto que se dará a Deus é num novo templo. O próprio Evangelho de São João vai nos falar que templo é esse, na qual será dado a glória, onde se adorará a Deus em espírito e em verdade. E que templo é esse? Quando Jesus purifica o templo, né? Ele vai dizer o quê? Qual é o comentário de São João? E ele estava se referindo ao templo do seu corpo. Né? Então vai chegar a hora, que hora? A hora em que só se adorará ao Pai em espírito e em verdade num novo templo, que não está nem em Jerusalém e nem na Samaria. Jesus é o novo templo de Deus. Né? Então vai chegar a hora desse novo templo. Mas olha só, depois que Jesus fala que é uma coisa que vai acontecer no futuro, que ele joga para o futuro, aí ele diz logo depois, vem a hora, e é agora, né, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Então veja, existe uma tensão aqui. Uma coisa que vai acontecer e uma coisa que já está acontecendo. Então, São João vai começar a desenvolver essa ideia aqui da hora, do presente e do futuro escatológico. Existe uma salvação aqui e agora, e existe a consumação dessa salvação que se dará depois. Não é? Isso vai ficar mais claro para frente. Vamos continuar. Capítulo 5, versículo 25. Capítulo 5, versículo 25. Jesus, então, ele está... Qual é o contexto aqui? Isso, Jesus está curando, né, um enfermo de Betsadá, na piscina, né, de Betesda. Então, Jesus aqui no capítulo 5, no versículo 25, ele vai dizer, atenção, em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, de novo, vai chegar a hora, mas ao mesmo tempo é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Isso daí vai se dar de modo claro, né? Na ressurreição de Lázaro. Agora os mortos, ao ouvirem a voz do Filho de Deus, vão sair do túmulo. Né? Mas essa ressurreição de Lázaro é só o sinal de uma outra ressurreição que vai acontecer depois. Porque Lázaro morreu de novo depois. Né? Então vejam, a ressurreição de Lázaro só é um agora que manifesta o poder do Filho neste mundo e que nos prepara para a salvação final, a ressurreição de Cristo.
que vai ser a nossa ressurreição, né? Que é o princípio da nossa ressurreição. Nós não vamos ressuscitar igual Lázaro ressuscitou. Nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou, né? Então vejam só, em verdade vos digo, vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e passarão da morte para a vida. Então, vamos continuar no versículo 28 ainda, no mesmo capítulo, né? Não fiqueis admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Olha só, Jesus está falando então agora de uma coisa que a gente sabe que só vai acontecer num futuro muito distante, no fim do mundo. Então olha só, Jesus aqui, ele está o tempo todo trabalhando essa tensão do que vai acontecer agora, a ressurreição dele, que é o fundamento da nossa ressurreição, que só vai acontecer no fim do mundo. Os que ressuscitarão uns para a vida e outros ressuscitarão para a morte, para a condenação. E vamos continuar, a gente não pode perder tempo, porque a aula já está acabando. Capítulo 7, versículo 30. Capítulo 7, versículo 30. Estão me acompanhando? Então vamos lá. Versículo 30. Procuravam então Jesus para prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Mas espera aí, Jesus não falou que já chegou a hora? Mas agora está falando que não chegou a sua hora? Vejam, essa hora aqui, portanto, ela tem dois sentidos. Ela tem um sentido presente e um sentido futuro. Ela tem um sentido presente. Agora, de que hora está falando aqui? A hora da sua crucifixão, da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Não chegou a hora da sua glorificação ainda. Mas já chegou a hora da salvação que começou a agir nesse mundo. Então, tá vendo? Existe aqui uma tensão o tempo todo. Né? Vamos continuar. Né? Capítulo 8, versículo 20. Capítulo 8, versículo 20. Mesma ocasião, Jesus falou essas coisas enquanto ensinava no templo, junto ao tesouro. Ninguém o prendeu, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Então, de novo, né? Aqui se fala que não chegou a hora do Senhor. São João todo vai dizendo, né? Não chegou a hora. Capítulo 12. E agora eu quero que vocês tenham muita atenção. Capítulo 12, versículo 23. Capítulo 12, versículo 23. Nós estamos já, meus irmãos, né, aqui no contexto de Jerusalém, antes da última ceia. Jesus tinha já entrado, né, em Jerusalém, o povo já tinha aclamado ele como profeta, como Messias de Israel, Hosana, o filho de Davi. Né? E olha o que Jesus fala, capítulo 12, versículo 23. Jesus respondeu-lhes: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas quem se desapega de sua vida, neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer vir a mim, quer me servir, siga-me. E onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Olha só que coisa interessante, não é? Então Jesus agora ele afirma que a hora dele chegou. E é exatamente a hora que Jesus está na Semana Santa, que nós conhecemos como Semana Santa, quando ele começa agora a entrar no mistério da sua obediência,
no mistério da paixão, morte e ressurreição. Nós vamos entender isso em São João, né? A potência dessa questão da hora, né? No versículo 27, nesse mesmo capítulo 12, Jesus vai dizer: agora minha alma está perturbada. No entanto, que direi ao Pai? Pai, livra-me desta hora? Mas foi para isto que eu vim, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu e disse: eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. Então, olha só, de novo, glorifiquei e o glorificarei. Né? Pai, chegou a hora. Eu vou dizer, livra-me desta hora? Não, foi para esta hora que eu vim ao mundo. Então, vejam só. Aqui, de novo, Jesus veio ao mundo para inaugurar o reinado de Deus. Para realizar a hora da salvação. O momento onde o mundo inteiro será salvo por Deus. Então, o mistério final do mundo, a salvação, acontece já aqui, mas ainda não em plenitude. É isso que a gente vai continuar vendo. Vamos lá. Capítulo 13. Capítulo 13, nós estamos agora já na última ceia, dentro da... Versículo 1. Antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, agora, não é? Agora começa. Jesus tem plena consciência e começa a realizar a sua hora. A hora da glorificação. Né? A hora de cumprir o que veio fazer no mundo. E olha que coisa interessante, quando chegou a hora de Jesus realizar o que veio fazer no mundo, o que aqui o Evangelho nos fala que ele fez? Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Então, de novo, olha, o mistério da salvação se dá no amor de Deus pelo mundo. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que o mundo seja salvo por meio dele. Então vejam só, o mistério da hora, da salvação, acontece no mundo pelo mistério do amor de Deus, do amor louco de Deus, que agora vai se desenvolver, que vai se manifestar pela paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, capítulo 16, dentro da ceia ainda, nós estamos dentro da ceia, da última ceia, versículo 2. Então Jesus fala que chegou a hora, né? Acabamos de ver agora no capítulo 13, Jesus falou que chegou a hora de passar deste mundo para o Pai. E essa hora é a hora de amar os seus até o fim, amar o Pai e amar os seus até o fim. Aí o capítulo 16, né? Onde Jesus está dentro, tinha acabado de fazer no capítulo 15, aquela imagem da videira verdadeira, eu sou a videira, vós sois os ramos, permanecei em mim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, ele deu o critério da vida cristã, o mandamento. Jesus então começa a ensinar o ódio pelo mundo, o ódio que nos separa da falta do amor. Né? Então, Jesus começa, gente, se vocês estiverem comigo, dá um ok aí, porque aqui deu um probleminha na rede. Não sei se vocês estão comigo. Dá um ok aí alguém para eu saber se vocês estão comigo. Por favor, tem alguém aí? Ok, valeu Maria José. Então vamos lá. Capítulo 16, versículo 2. Jesus começa a dizer para eles, não é? Que o mundo odiou, né? O mundo o odiou e o mundo também odiará os seus discípulos. Aí ele diz, né? Eu vos disse essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. E atenção, virá a hora em que todo aquele que vos matar julgará prestar culto a Deus. Então,
De novo, chegará a hora. Então, Jesus está falando desse tempo, dessa hora que divide a sua primeira vinda da sua última vinda. Que hora que Jesus está se referindo agora? O tempo da igreja. O tempo da perseguição, o tempo da prova, o tempo do crescimento, o tempo da salvação. Então vejam, existe a primeira hora, que é que Jesus falou, chegou agora, que é ele salvando. Lembra o que os sinóticos nos ensinaram sobre o reino de Deus? Quem é o reino de Deus? É Jesus salvando, é Jesus agindo, é Jesus pregando, é Jesus libertando. Jesus presente no mundo, ele é o reino de Deus. Ele é a escatologia concentrada. Ele leva o homem ao fim. Agora olha só, que coisa interessante. Agora ele fala, não é? Mas virá a hora, virá uma outra hora, em que as pessoas vos perseguirão, vos odiarão, vos matarão, achando que estarão prestando culto a Deus. Então Jesus está falando aqui de uma outra hora, uma hora intermediária. Não é aquela hora ainda onde todos adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus está falando de uma hora intermediária. A hora que se dará depois da hora, aqui do capítulo 13. É o tempo da igreja. É o tempo da igreja. É essa hora, esse tempo que divide da primeira vinda à última vinda. A vinda, a parousia de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente continua no capítulo 16, no versículo 4 agora. Eu vos tenho falado dessas coisas para que quando chegar a hora vos lembreis do que eu disse. Versículo 21 agora. Versículo 21. A mulher, quando vai dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, já não se lembra mais das dores, pela alegria de um ser humano ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu vos verei outra vez, e o vosso coração se alegrará, e ninguém poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, naquela hora, não me perguntareis mais nada. Olha só que coisa. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, olha só o que Jesus está falando. Que esta hora de agora, que os discípulos vão experimentar, que a paixão, a morte e a ressurreição, ela é o início, né? Ela é o início e precipitará o fim de todo o tempo, de toda a história, de toda a salvação. Né? A paixão, morte e ressurreição de Cristo é a nossa salvação. Mas não é ainda em plenitude, porque precisaremos passar uma hora, um tempo de tribulação, de perseguição, até que chegará naquele dia, aquela hora, onde ele virá. Né? Onde ele, como uma mulher, depois, né, de sofrer a angústia, na hora de sofrer o parto, ela tem uma angústia, mas depois recebe alegria. Também nós, a igreja de Deus, vive a hora, né, da tribulação, da agonia, da angústia, até esperar a hora do nascimento da criança, ou seja, da salvação. Então, a imagem que São João usa aqui é uma imagem também que São Paulo usa, né? Estamos gemendo como que em dores de parto até a salvação acontecer, até que Cristo seja formado em nós. Então veja, a imagem do parto é usada tanto por São Paulo quanto para São João, né? Eu ainda quero falar de outro versículo ainda, 25, versículo 25, coragem, né? Eu vos tenho falado estas coisas por meio de figuras. E aí olha o que Jesus fala, vem a hora em que não mais vos falarei em figuras, mas abertamente vos darei a conhecer o que se refere ao Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amais, e credes que eu saí junto de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, de novo deixo o mundo e vou para o Pai. A hora que Jesus está se referindo é a hora final, de nós estaremos no Pai e nele, e nós conheceremos todas as coisas.
E não haverá mais tristeza, não haverá mais dúvida, onde a salvação estará plena, realizada, a hora completada. Né? Vamos mais para frente, versículo 32. Versículo 32. E aí Jesus vai falar de novo: eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Eu, porém, não estou só, pois o Pai está comigo. Eu vos digo as coisas, para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Olha o presentismo aqui. A hora já chegou. Aqui Jesus está falando da sua paixão, da sua morte. E ao mesmo tempo, ele já fala da sua ressurreição, da sua vitória. Agora, presente. Eu venci o mundo. Então vejam, aqui Jesus ele anuncia a salvação e ao mesmo tempo já declara a vitória. Ele anuncia a tribulação que vai passar e declara a vitória. Isso acontece exatamente com a igreja. Ele anuncia que a igreja vai passar pela sua hora da tribulação, mas que a gente pode aguardar, que nós experimentaremos a hora da glória na sua segunda vinda. Vamos continuar. Né? Capítulo 17, versículo 1. Capítulo 17, versículo 1. Jesus, então, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, chegou a hora. Glorifico o teu Filho, para que teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre todo o ser humano, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Vejam aqui o presentismo absoluto, né? Jesus está falando que a glorificação, a hora chegou. A hora da glorificação, que hora é essa? Né? Capítulo seguinte, Jesus será preso. Então, capítulo 17 é o que nós lemos hoje na missa. Né? São os versículos que lemos na missa hoje. Né? Então, capítulo 17, Jesus fala, chegou a hora. Ele está no Horto das Oliveiras. Vai para o Horto das Oliveiras e diz, chegou a hora. É agora, Pai, que teu filho será glorificado. Glorifica o teu filho e ele te glorificará. E aí, olha que interessante. Lhe deste autoridade sobre todo o ser humano, para que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Então, a hora chegou, a hora da Zoé, da vida de Deus, ser dada para todos os seres humanos. E essa vida de Deus será dada a todos os seres humanos na nova árvore da vida. Jesus é o fruto bendito da árvore, que será dado como alimento. E aqui, meus irmãos, a imagem da cruz, né? Aquela primeira árvore lá do paraíso se tornou causa de perdição para os filhos de Deus. E agora no Evangelho de São João, a árvore da cruz dará o fruto bendito. Jesus, o fruto da vida eterna, que todos que dele comerem terão a vida. Por isso Jesus, né, vai dizer, eu sou o pão vivo. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue terá a vida eterna. Então Jesus se oferece como o fruto bendito da árvore da cruz, que vai dar já a vida eterna para quem entra em comunhão com ele. Por isso o Senhor vai dizer, quem come a minha carne terá a vida. Quem bebe meu sangue terá a vida. Permanece em mim e eu permaneço nele. Olha só, quem crê em mim já tem a vida eterna. Então aqui o presentismo de São João é absoluto. Eu citei essas várias passagens, né, para vocês verem que isso é algo muito forte no Evangelho de São João. Muito forte mesmo. Tá bom? E o futurismo escatológico? Assim, quais são as marcas dessa escatologia que está para acontecer? Então vamos voltar um pouquinho. João 14, 1, 3. João 14, 1, 3. Então, olha o que Jesus fala, né? Está na última ceia também. Aqui que nós vimos várias promessas, né, de que a salvação é agora, de que a vida eterna é agora, de que a graça será dada agora. E nesse mesmo contexto, né, capítulo 14, versículo 1 a 3, Jesus diz, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque vou preparar-vos um lugar. Atenção agora. E depois que eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei
e vos levarei comigo, a fim de que aonde eu estiver, estejais também vós, e para onde eu vou, vós sabeis o caminho. Então, olha só, aqui Jesus explicitamente diz que vai, mas voltará para nos levar. Vai agora, a salvação vai acontecer agora, ele vai passar para o Pai, e já nos dá a vida agora, mas ele vai para nos preparar um lugar e voltará a nós para nos levar plenamente para esta vida junto do Pai. Então vejam só, olha que coisa interessante. Então a salvação já começa aqui, a vida eterna já começa aqui pela fé, porque ele e o Pai, pelo Espírito, vêm e habitam em nós? Sim. Mas na segunda vida ele vem, na segunda vinda, Jesus desce, Jesus volta para nos levar para viver no Pai. Enquanto estamos na terra, ele mora em nós. Mas chegará um momento que nós moraremos nele, no céu, para sempre. Se a vida eterna é comunhão com Deus, nós já podemos viver na terra, mas não em plenitude, porque aqui é Deus vivendo em nós. E na eternidade, nós seremos levados para viver em Deus. Então, vejam aqui a tensão que existe entre o presente e o futuro. Entre a salvação agora e ainda não. O já e ainda não. Não sei se ainda está claro para vocês, né? Eu acredito que aqui o evangelho é bem claro, né? Acho que tem ajudado a ler os evangelhos para a gente entender mais profundamente, né? E tem o capítulo 16 também, se vocês quiserem, vamos ler, vamos para terminar, né? Vamos ler o capítulo 16, versículo 16, né? Um pouco de tempo, isso é muito interessante. Olha o que Jesus fala, ainda na última ceia. Um pouco de tempo e não me vereis. Outra vez, um pouco e me vereis. Alguns dos seus discípulos comentavam, que significa isso que ele nos diz? Um pouco de tempo e não mais me vereis, e outra vez um pouco de tempo e me vereis. O que significa esse pouco de que fala? Não entendemos o que ele quer dizer. Né? Então olha que coisa interessante, né? Jesus fala, estás discutindo porque eu disse um pouco de tempo e não me vereis, e outra vez um pouco de tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas vossa tristeza se transformará em alegria. Olha que coisa interessante, Jesus está falando que agora, um pouco de tempo, nós não o veremos. É o tempo da igreja. Né? A hora chegou, a salvação acontece, a paixão, morte e ressurreição. Nós entraremos no tempo da igreja, no tempo da espera, onde já podemos, em comunhão com Ele, viver a graça da vida eterna, a Zoé, a vida doada por Deus, em comunhão com Jesus no Espírito Santo. É aqui que se dá a promessa do Espírito Santo, né? É nesse capítulo que vai se reforçando a promessa do Espírito Santo. E ele vai dizer, né? E outro pouco de tempo e me vereis. Numa outra hora me vereis. Então, chegou a hora que ele vai passar para o Pai, mas ainda não chegou a hora onde nós o veremos de novo. Chegará a hora que a gente não vê mais ele, não vê mais o Senhor, e chegará a hora que nós o veremos de novo. E essa nova visão será uma visão eterna, né? A beatitude eterna. Então, meus irmãos, né? Essa é a tensão que se dá, né? A vida, Zoé, pode começar aqui já, mas não plenamente, né? A vida pode começar aqui já, agora, pela fé, mas isso só se dará plenamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade, no céu. Né? Então hoje nós vamos ter que parar por aqui, tá bom? Eu queria muito terminar hoje São João, falar do Apocalipse hoje, mas nós vamos ter que falar na semana que vem, tá bom? Algumas pessoas têm me perguntado até quando vai o curso, né? Porque a gente começou tarde esse ano, a gente começou depois do Carnaval, nós já começamos em março, né? Então o nosso curso esse ano vai, e a gente está nessa situação, né? Não tem porquê nós não estendermos um pouquinho o curso, tá bom? Então, e vai ficar gravado, então quem não puder ver online vai poder ter acesso depois. Então nosso curso irá até o final do mês de julho, tá bom? Então nós temos ainda o mês de junho inteiro e o mês de julho inteiro,
tá bom? Espero que eu consiga acabar, senão em agosto nós vamos ter que estudar também. Ai, gente, pois é, um abraço, né? Então rezem por mim, eu não sei se todos sabem, né? Mas a princípio eu vou fazer o meu mestrado em Teologia Dogmática em Roma, por mais essa situação de pandemia, por isso que eu estou pedindo oração, né? Porque essa questão de pandemia, a gente achou que ia ser cancelado, mas eu recebi toda a bolsa, a confirmação de tudo. Eles me pedem para chegar lá em setembro, né? Então em setembro eu devo estar lá. Eles disseram se eu tiver algum problema com documentação, até pela questão da pandemia também, não tem problema, posso chegar em outubro, né? Mas a questão é que provavelmente eu vou, né? Então é até bom aqui, que hoje a Regina falou comigo, né? Que é até bom as aulas estarem sendo assim de longe, para a gente se acostumar se ver assim de longe, né? Não que eu vou continuar dando aula depois, não, mas a gente ia se acostumar a ver assim pela câmera, matar a saudade assim, né? Então, gente, um beijo, né? Um abraço. Rezem por mim, rezem por essa intenção que eu estou pedindo para vocês, que Deus possa preparar os caminhos e fazer a vontade dele acima de tudo, tá bom? Então vamos rezar juntos, vamos agradecer a Deus por esse nosso estudo juntos e vamos receber a bênção final. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, Deus te abençoe e até terça-feira que vem, tá bom? Lembrem-se, eu vou tirar o vídeo daqui do canal do Santo Antônio, vai ficar aqui alguns dias ainda, e eu vou botar lá no nosso outro canal, o canal de teologia, tá bom? Tchau, gente, fica com Deus, uma boa noite, um beijo para todo mundo, muita saudade, tá bom? Muita saudade mesmo. Tchau.